Senhor, meus irmãos, sou a irmã Eveline, sou da congregação do Vila Eunice. Vim para dar mais uma aula aos adolescentes. Nós estamos na nossa última lição, a lição de número 13. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Estou muito feliz porque nós conseguimos, mesmo diante da pandemia, encerrar esse trimestre na presença do Senhor, fazendo, a sua vontade, ministrando a aula que nos foi proposta, mesmo sendo através de uma live, mesmo sendo através de vídeos gravados. A palavra do Senhor, ela deve ser pregada, ela precisa continuar sendo anunciada. Louva a Deus pela vida dos nossos pastores setoriais, pastor Daniel Vieira Chagas, pastor Maurício, suas esposas. Gostaria de agradecer ao nosso querido irmão evangelista Adalberto pelo convite. É muito bom saber que nós estamos congregando em um setor que ama a palavra de Deus, que não mede esforços para que a palavra do Senhor seja pregada, Mesmo diante dessa situação que nós nos encontramos, as portas dos templos estão fechadas, mas a palavra do Senhor, ela permanece livre, Glória a Deus pela tecnologia, pela sabedoria que Deus tem dado ao homem de promover, meios na qual a gente pode se comunicar. Eu louvo a Deus pela vida de cada adolescente que está ouvindo, que irá participar desta aula. Eu convido a todos a fazerem uma oração para que nós possamos convidar o Espírito Santo para vir nos ajudar nesta aula, que a palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo e é o próprio Espírito Santo que vai nos ajudar a entender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Oremos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Deus de amor e de bondade, nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Seu nome, para aprender, Senhor, um pouco mais da Sua palavra. Dá-nos, meu Deus, uma aula abençoada, Senhor. Fala a cada coração, ministra, Senhor Jesus Santo, em nossos corações. Faz da maneira que lhe apraz, meu Senhor. A Tua palavra, Senhor Jesus Santo, é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Fala conosco, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Nós estamos trabalhando nesse trimestre a revista na qual tem o tema As Cartas Paulinas, Nós já trabalhamos para a honra e para a glória do Senhor 12 lições. Nós trabalhamos todas as cartas do apóstolo Paulo, com exceção a segunda carta aos Coríntios, que essa revista não tratou. Nós trabalhamos até aqui. Na lição passada falamos sobre Tito, e a lição número 13 vai falar sobre a carta a Filemon. Muitos teólogos nem consideram uma carta, falam que é um bilhete, porque ela só tem um capítulo, ela é curtinha. Mas ela é pequenininha no seu tamanho, mas ela é grande na mensagem que ela passa para nós. E é isso que nós gostaríamos de extrair deste livro, desta carta, desse bilhete, até muito chamados, chamado por muitos de bilhete, mas ela tem um grande valor para nós, e nós vamos aprender um pouco mais do que o querido apóstolo Paulo falou a Filemon. O tema da nossa lição é amizade, uma coisa boa. Olha que coisa linda, Vai falar de amizade nessa aula. O texto bíblico está em Filemon. Filemon só tem um capítulo, então a gente vai falar só os versículos.
Filemon, versículo do 8 ao 21. É uma leitura um pouquinho extensa, mas nós precisamos fazê-la, amém? Vamos ler então Filemon, versículos do 8 ao 21, que diz assim: Pelo que ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te, antes por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Olha que leitura maravilhosa. O apóstolo Paulo está convidando Filemon a perdoar, a receber de volta aquele servo na qual fugiu dali da sua casa, da sua região. Onésimo era um escravo de Filemon e, segundo a história que nós acabamos de ler, ele fugiu e teve um encontro com o apóstolo Paulo na prisão. Provavelmente Filemon era um pastor ali de uma das congregações em Colosso, tinha servos. Naquela época ainda era normal ter escravos, ter servos. O apóstolo Paulo fala muito isso na carta aos Colossenses, fala também na carta aos Colossenses. E Filemon era ali o senhor de Onésimo. Onésimo, como a gente pode perceber aqui, ele ainda não servia ao Senhor quando era escravo, quando era servo de Filemon. Quando fugiu, o texto nos faz perceber isso. Quando Onésimo fugiu, provavelmente ele foi preso, foi capturado, e na prisão, junto com o apóstolo Paulo, ele se converteu ao Evangelho. Provavelmente o apóstolo Paulo pregou a palavra para Onésimo, e Onésimo ali se converteu ao Senhor, se tornou obreiro, obreiro do Senhor, ajudador do apóstolo Paulo nas suas missões. Glória a Deus. O apóstolo Paulo convida nesta carta Filemon a perdoar Onésimo, a receber de volta. E ele faz menção aqui nesta carta sobre a amizade que Filemon e o apóstolo Paulo têm. Eles são amigos. E o apóstolo Paulo, ele aposta nesta amizade. Ele confia muito em Filemon, ele confia na amizade que eles têm. Amém? E nós vamos falar nessa revista sobre isso, sobre a amizade. O que é ser amigo? Como é ter amigos?
Que, que diferença um amigo pode fazer nas nossas vidas? Para alguns, isso é normal responder. Tem uns que falam, sem amigos a gente não pode viver, a gente não vive sem amigos. Amigos são essenciais para as nossas vidas. Mas tem uma geração, e eu falo para os adolescentes, é uma geração que está cada vez mais virtual. Existe estudo, pesquisas na qual falam que esta geração está totalmente imersa nas redes sociais, imersa na internet, conectadas o tempo todo. Tem uma pesquisa que fala que os adolescentes entre 16 e 24 anos passam até 9 horas por dia conectados na internet. Os amigos são totalmente virtuais. As amizades são virtuais. Nós podemos dizer que é mais fácil desenvolver uma amizade virtual do que uma amizade próxima, física, relacional. Porque uma amizade virtual, ela é superficial, ela é descartável até muitas vezes. Ela atende um determinado propósito. E quando aquele propósito foi atingido, essa amizade já perde a importância. Muitos jovens hoje em dia estão tendo esses relacionamentos superficiais, não estão dando um valor, às vezes nem conhecem a importância, ainda não tiveram essa experiência que para nós que somos de uma geração anterior é tão comum ter um amigo ali que visita a sua casa, que vai brincar na rua, né, como a gente fazia antes, que leva, né, para a vida toda, amizade que começa ali na nossa infância e a gente carrega para a vida toda. Hoje em dia, as amizades estão praticamente todas de uma forma virtual, superficial. A revista começa falando de um relato, de uma entrevista lá em Londres, do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele relatou um intrigante encontro que teve com um jovem. Daí ele abre aspas, fala assim: um viciado no Facebook me segredou. Não segredou de fato, mas gabou-se para mim de que havia feito 500 amigos em um dia. Minha resposta foi que eu tenho 86 anos, mas não tenho 500 amigos. Eu não consegui isso. Então, provavelmente, quando ele diz amigo, e eu digo amigo, não queremos dizer a mesma coisa. São coisas diferentes. A partir desse relato, fica evidente que a amizade virtual não é a mesma coisa que a amizade da vida real. Razão pela qual convido-os a analisar a amizade à luz das Escrituras. A gente pode ficar aqui falando muito tempo sobre como se dá uma amizade virtual. No seu perfil da internet, você coloca a melhor foto. Nas suas publicações, você coloca só passeios agradáveis, lugares bonitos, amigos sorrindo do seu lado, parentes felizes em festas, em situações agradáveis. Nós colocamos na nossa vida virtual, na nossa linha do tempo, na nossa página, nas redes sociais, só os momentos agradáveis, só as fotos mais bonitas, só as situações mais favoráveis. Vocês já repararam que na internet não tem ninguém feio, ninguém triste? Na internet, praticamente todo mundo vive uma vida de aparência, uma vida de fachada. E é uma disputa, muitas vezes, para ver quem que postou a melhor foto, para quem tirou uma selfie mais bonita, para quem está melhor aparentado ali
qual é a rede social que tem mais seguidores, quais são as publicações que são mais curtidas, mais comentadas, e torna-se uma disputa. Então, quanto mais seguidores, quanto mais amigos, mais popular eu sou. Então, eu não dou mais valor à importância do amigo, e sim a quantidade de amigos. Na rede social, no mundo virtual, não importa a qualidade do seu amigo, importa a quantidade de amigos que você tem. Porque quer dizer que quanto mais amigos, quanto mais seguidores você tem, mais popular você é. E acaba sendo uma relação fria, distante. Os jovens estão cada vez mais deprimidos, porque vive essa constante competição para saber quem que é o mais popular, quem que tem mais amigos, quem tem mais curtida, quem que fica aparentemente melhor nas fotos. E isso vai desgastando e acaba levando os jovens precocemente a quadros de depressão, a quadros de síndrome do pânico, de crises de ansiedade. Está aumentando cada vez mais o número de jovens com sintomas de doenças mentais. E é muito triste por conta de ver isso por conta desta competição virtual. E muitas vezes esses jovens que estão, totalmente imersos, mergulhados nessas redes, nessa situação, não se dão conta da importância de ter um amigo de verdade, de ter um amigo ali para poder contar nas horas mais difíceis e também para poder se alegrar nos momentos felizes. Muitas vezes a gente está tão distraído nas redes sociais que quando a gente percebe, a gente vai olhar do nosso lado, não tem ninguém, nós estamos sozinhos. E a revista, esta aula, essa lição número 13, ela nos convida a vir a nos apresentar, nos falar sobre a verdadeira amizade, o valor de uma verdadeira amizade. O apóstolo Paulo, ele tinha um verdadeiro amigo, que era Filemão. Filemão, um servo de Deus, como a gente já falou aqui um pouco, servo de Deus, serviu o Senhor em Colosso, tinha ali seus escravos, seus servos, tinha a igreja ali na qual ele trabalhava. O apóstolo Paulo fala que ele é um homem, no versículo 5, um homem de grande amor e grande fé. E ele eram amigos verdadeiros em Jesus Cristo. Que coisa linda é poder fazer amigos de verdade através da nossa fé em Jesus Cristo. É muito bom você ter um amigo que professa a mesma fé que você. O apóstolo Paulo e Filemão são exemplos desta amizade. E por conta dessa amizade, o apóstolo Paulo ele conta que Filemão vai receber de volta aquele servo na qual antes tinha fugido e agora se tornou também um obreiro da casa do Senhor. Se converteu aos pés do Senhor através da pregação do apóstolo Paulo, se tornou obreiro. E Deus, quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus ele apaga o nosso passado, ele nos perdoa, ele esquece tudo o mal que a gente fez. Uma coisa é Deus perdoar, os nossos pecados, e outra coisa são as pessoas que estão em volta, as pessoas na qual nós fizemos mal no tempo de ignorância, essas pessoas nos perdoar. Onésimo tinha feito um mal para Filemão, tinha causado um dano ali para Filemão. Nesse bilhete, nessa carta, não relata exatamente que tipo de mal, que tipo de dano Onésimo causou para Filemão. Mas não importa o tipo de dano que ele causou. O apóstolo Paulo, como homem sábio, ele já disse, Deus já perdoou. Deus já perdoou Onésimo. Agora, Filemão, perdoa ele também, recebe ele de volta.
Eu peço isso por conta da nossa amizade. Eu creio que você também ama-me como eu te amo. Nós somos amigos verdadeiros e por conta desta amizade eu te peço que você receba Onésimo de volta. Né? Naquela época, quando os escravos fugiam e quando o dono desse escravo o achava, ele tinha direito de prendê-lo, de torturá-lo e de até matá-lo, se fosse da vontade do dono. Então, Filemão, segundo a lei que o cobria ali naquele tempo, ele tinha direito de prender Onésimo, de torturar Onésimo e de até matar se fosse da vontade dele. E o apóstolo Paulo, entendendo a gravidade dessa situação, sabendo que Onésimo tinha realmente se convertido ao Senhor, convida Filemão a recebê-lo de volta em sua casa, a perdoá-lo. Né? Isso é coisa que só amigo pode fazer. É só por conta de uma verdadeira amizade que a gente pode passar por cima de todos os danos que nos fora causado. É somente através de um relacionamento sincero entre amigos que a gente pode fazer isso. E eu vou orar a Deus, clamar a Deus para que os adolescentes dessa era digital possam encontrar pelo menos um amigo verdadeiro que pode levar para a vida toda. Um amigo que você pode contar em todas as horas. Aquele amigo sincero. Aquele amigo que na hora que você recebe uma notícia triste, você vai e sabe que pode encontrar um consolo naquele amigo. No momento feliz você pode também encontrar alegria naquele amigo. E é muito importante a gente aprender a desenvolver esse tipo de relacionamento. Amém? Vamos continuar aqui na revista. Glória a Deus. No finalzinho desse primeiro tópico, fala assim: em tempos como o nosso, onde as pessoas estão cada vez mais distantes, mesmo estando perto ou online, elas estão desconectadas umas das outras. O exemplo de amizade entre Paulo e Filemão deve nos estimular a amar e a valorizar as pessoas que Deus colocou em nossas vidas para cuidarmos e por elas sermos cuidados. Aqui na minha revista sugere 3 perguntas para que eu faça para vocês nesta hora. Pensa aí na sua casa, responde aí para você mesmo, com a maior sinceridade. Vou fazer essas 3 perguntas. A primeira: quais os benefícios e os malefícios da tecnologia para o relacionamento humano? Eu posso responder o benefício da tecnologia, na qual nós estamos aproveitando dela nesse momento, que por falta de poder abrir as portas da igreja, de reunirmos numa sala, né, dos adolescentes, como a gente faz ali no Vilionice, por exemplo, nós estamos tendo aula online através desta tecnologia, e isso é um ponto positivo, porque nós estamos nos relacionando para poder ministrar essa aula, pregar a palavra de Deus. É um benefício da tecnologia. Mas eu te convido a pensar em outros benefícios que a tecnologia nos traz e também os malefícios. Outra pergunta: por que devemos tomar cuidado com o uso exagerado da tecnologia? Para você, tem limite? Precisa ter um limite? Ou você pode usar o tempo que você quiser? Você pode ficar grudado no celular o tempo que você quiser, que não tem problema. Pensa aí. A última pergunta: coisas ou pessoas são descartáveis? Nós sabemos que existem diversas coisas que são descartáveis, diversas embalagens, né? Depois que a gente faz uso do produto, a gente pode jogá-lo fora, descartá-lo. Mas e pessoas? São descartáveis? Você pode fazer uso da pessoa e depois deletar, excluir, bloquear? Elas são descartáveis?
Pensa aí um pouquinho nessas perguntas. Vou dar continuidade aqui na nossa lição. É um tema muito bom, na qual nós estamos trabalhando nesta aula, sobre amizades. Poucas vezes nós ouvimos pregações, ministrações sobre isso. E é muito bom poder resgatar, né, esse tema tão importante, principalmente nos tempos de rede social. O segundo tópico dessa revista, o tema é amizade ontem e hoje. Introduz assim a lição. A amizade é uma bênção de Deus. É impossível imaginar a vida sem a presença de verdadeiros amigos. Como é bom saber que temos alguém por perto, em quem podemos confiar quando as coisas não vão bem, ou mesmo para compartilhar momentos agradáveis que Deus, em sua divina misericórdia, tem nos proporcionado. Nós temos aqui na revista alguns exemplos de amizades verdadeiras, amizades que até o próprio Deus se desenvolveu com alguns homens. Aqui fala, Êxodo 33:11 fala sobre Moisés. Moisés, ele tinha um relacionamento face a face com o Senhor. Moisés falava com o Senhor com intimidade. Moisés poderia considerar Deus como seu amigo, porque ele passava por diversos dias, diversas horas conversando. Glória a Deus. Outro exemplo de amizade aqui entre Deus e o homem é de Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Ele saiu, ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado do Senhor e obedeceu. Ele saiu do meio da sua terra, no meio da sua parentela, e foi para um lugar na qual Deus o mostraria. E ele confiou naquela voz, ele sentiu firmeza, confiança naquele chamado e foi. E a partir desse ato de sair da sua terra, da sua parentela, ele desenvolveu um relacionamento de amizade com Deus. Deus em todo momento o direcionou, o guiou, tratou com ele, falou, corrigindo, exortando, alegrando, animando. Todo o tempo Deus estava desenvolvendo um relacionamento com Abraão. Até em alguns outros livros, onde não relata a história de Abraão, mas fala sobre a amizade que Abraão tinha com Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 7, e a carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 23, fala que Abraão era chamado amigo de Deus. Olha que coisa linda! Imagina você ser chamado amigo de Deus. Existem vários amigos que são muito importantes para nós, mas o nosso maior amigo que nós poderíamos ter é Deus. Que nós possamos ter um relacionamento também de amizade com o nosso Senhor, ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus, desenvolver essa amizade, assim como Moisés e assim como Abraão desenvolveu essa amizade com Deus. Nós também devemos buscar sermos amigos de Deus. Ali também nós temos, aqui na revista, temos exemplo da amizade entre Ruth e Noemi, né? Ruth, uma moabita, casada com um dos filhos de Noemi. Teve ali a morte do seu esposo. Antes teve a morte do seu sogro, também teve a morte do seu cunhado. E Noemi ficou ali sozinha com as suas duas noras. Orfa, ela preferiu voltar para a sua família, voltar para a sua casa. E Ruth decidiu seguir viagem de volta para Belém junto com Noemi. E desenvolveu ali uma amizade sincera e verdadeira. Ruth poderia muito bem ter voltado para trás também, mas preferiu seguir viagem, seguir caminho, acompanhando a sua sogra. Então, ali não teve mais só um relacionamento de nora e sogra, mas teve um relacionamento de amizade verdadeira. Em Provérbios,
O rei Salomão, ele também fala sobre amizade. Existem alguns provérbios, alguns versículos que falam sobre amizade. Provérbios 17, 17, Provérbios 18, 24 e Provérbios 27, do 6, versículo 6 e versículo 9, que resumindo todos esses provérbios, a gente pode falar assim, que existe amigos mais chegados do que irmãos. Essa é a mensagem que Salomão fala para nós através desses provérbios. Nós temos podemos ter vários amigos, mas nós temos aquele amigo que é mais chegado do que irmão, né? Que coisa linda poder ter um amigo assim tão íntimo, tão próximo, que é mais chegado até muitas vezes que o nosso próprio irmão de sangue. Tem um relacionamento assim de alma, de coração. Não tem uma ligação sanguínea, mas tem uma ligação de coração, de sentimentos, de intimidade. E é muito lindo ter esse tipo de amizade. Existem outros exemplos de amizade na Bíblia. Aqui na revista também dá exemplo de Davi e Uzai, que eram amigos. Também tem Davi e Jonatas, que desenvolveu uma bela amizade, uma linda amizade. E diversos outros exemplos de amigos que a gente pode citar, né, em toda a Bíblia. Mas nós vamos ficar aqui, vamos debruçar um pouco aqui agora na amizade que Jesus tinha com os seus discípulos. Os seus discípulos não eram somente discípulos, não eram somente seguidores, não eram somente aprendizes. Chegou um momento no ministério de Jesus que eles ficaram tão próximos. No momento do fim, no momento perto da crucificação, Jesus reúne os seus discípulos e começa a instruí-los para diversas situações, começa a falar para eles do que há de vir, começa a falar para eles para permanecer firmados, fala do Espírito Santo que havia de vir para ser o nosso amigo consolador. O nosso maior amigo hoje em dia, nesse tempo na qual nós estamos vivendo, o tempo da graça, a dispensação da graça, o nosso maior amigo é o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para habitar no seu coração, para viver com você, para ter um relacionamento íntimo contigo. O Espírito Santo é o nosso verdadeiro amigo. Mas Jesus, ele desenvolveu uma amizade muito linda com os seus discípulos. E ele fala no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 13 ao 15, que eu vou ler para vocês. Preste atenção. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha que coisa linda. Jesus deu sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Isso serviu para os discípulos e serve para nós também hoje. Nós também podemos ser amigos de Jesus. Jesus fala assim: vós sereis os meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando fazer. Se vocês viverem em obediência à minha palavra. Se vocês desenvolverem um relacionamento comigo, obedecendo em todos os seus caminhos, fazendo o que eu vos mando, obedecendo tudo que eu deixei escrito na minha palavra, vós sereis os meus amigos. Nós queremos ser amigos de Jesus. Jesus, ele 100% homem quando estava aqui na terra e também 100% Deus. Deus ali, Jesus Cristo, ele enquanto era homem,
ele demonstrou diversos sentimentos. Ele demonstrou ali que também precisava de ter um amigo, de ter um relacionamento de amizade com seus discípulos. A gente vai ver na história de Jesus Cristo, nos evangelhos, que Jesus, ele passou por diversas situações. Teve um momento na qual ele sofreu muito quando seu primo João Batista morreu. Foi um momento de grande dor para Jesus. E ele, não querendo afligir, não querendo entristecer também seus discípulos, ele preferiu pegar o barco e atravessar para outro lado e ficar sozinho ali, sentindo essa dor. Ele chorou quando viu Lázaro morto há 4 dias. Mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele chorou, porque ele viu a dor das suas irmãs, ele viu a dor daquele povo. Então Jesus tinha sentimentos, ele se entristecia, ele chorava. E é muito importante nos momentos de dor, de aflição, que a gente tenha alguém do lado para nos ajudar, para nos estender a mão, para dar o ombro para a gente chorar. Uma das passagens mais marcantes que falam sobre isso, Jesus ali, no momento que estava orando no Getsêmani, no Evangelho de Lucas relata que até suou sangue de tanta aflição que ele estava. Ele convidou os seus discípulos mais próximos, que é Pedro, Tiago e João, convidou eles ali para ficar com eles, vigiando com ele, porque ele não queria passar aquele momento de dor e de aflição sozinho. Ele precisava de amigos perto dele. E seus discípulos, na sua fragilidade, dormiram no meio da oração. E por 3 vezes Jesus foi acordá-los, para que ele pudesse ter ali a companhia dos seus amigos. E Jesus, acordando pela 3ª vez, quando foi acordar seus discípulos, ele disse, consolando os discípulos, entendendo a fragilidade dos discípulos, falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, ele precisava ser consolado naquele momento, mas ele estava ali consolando seus discípulos. Olha que coisa linda ser amigo de Jesus. Esse tipo de amizade, irmãos, meus queridos adolescentes que me ouvem, esse tipo de amizade que a gente deve ter por perto. Amizade que não julga, que não aponta, que não deixa a gente de lado no momento de aflição, mas que quer estar perto, dividindo esse momento, querendo estar perto para poder encontrar ali um descanso para aquela alma aflita. Jesus, ele precisava de amigos. Jesus, em seu ministério, ele chorou, ele orou, pediu oração, ele visitou, ele aconselhou, ele perdoou, ele compartilhou alegrias e tristezas com seus discípulos, sem medo de ser mal interpretado. Infelizmente, no nosso mundo que a gente vive, a gente fica muitas vezes fechado dentro de nós mesmos, em querer compartilhar dos nossos sentimentos, pensando assim conosco: o que será que o fulano ou ciclano vai pensar de mim se eu falar que eu estou passando por essa situação? Eu sou líder das irmãs da minha igreja, eu também sou dirigente da congregação junto com meu esposo, e muitas vezes a gente não pode passar o que a gente está sentindo, a nossa tristeza, para não desanimar
os outros. Mas Jesus, para nos desanimar, né, os nossos irmãos, as nossas ovelhas, os membros da igreja. Mas Jesus, em nenhum momento, ele teve essa preocupação de ser mal interpretado, porque ele queria deixar bem claro para nós, para os seus discípulos, que ele era 100% homem, que ele sentia a dor que a gente sentia, ele sentia da mesma maneira que a gente sentia. E nós muitas vezes nos fechamos dentro de um casulo, não deixando ninguém se aproximar, não deixando ninguém vir dar uma palavra de consolo. Muitas vezes o nosso orgulho fala muito mais alto. A gente se fecha e a gente acaba perdendo essa grande dádiva que Deus nos dá, que é a verdadeira amizade. Jesus, ele teve 12 discípulos que o acompanhavam de perto, mas infelizmente ele não teve essa correspondência de amizade com todos os discípulos. Nós sabemos que Judas Iscariotes, acabou o traindo. E isso é normal que a gente encontre no meio da nossa caminhada pessoas que não correspondem à nossa amizade. Infelizmente, existem pessoas que não sabem dar valor para a nossa amizade. Mas não é por conta de um Judas no nosso caminho que a gente vai deixar de desfrutar a amizade de Pedro, de Tiago, de João, de Maria. Não é por conta de um só que nos traiu que a gente vai deixar de nos relacionarmos com os outros que são diferentes. Nós não podemos colocar todos no mesmo saco e misturar e achar que são todos iguais. Cada pessoa tem a sua particularidade diferente. Jesus, ele teve vários amigos, diversos amigos ao longo do seu ministério terreno. Mas infelizmente teve um que o traiu. E teve Pedro também que o negou, né, no seu momento ali de crucificação, de dor, de sofrimento. Mas Pedro, ele reconheceu e pediu perdão, se reconciliou com Jesus. Né? Muitas vezes a gente fica, por conta de uma traição, a gente se fecha e não faz mais amizade com ninguém. Para encerrar aqui a nossa aula, vou caminhar aqui para o último tópico da revista, o terceiro tópico, que diz assim: é bom fazer amizade. O ser humano não nasceu para viver na solidão, mas para a comunhão. Não fomos criados para o isolamento, mas para o relacionamento com Deus e uns com os outros. Ter e fazer amizade são um dos propósitos de Deus para a humanidade. A gente percebe nesse momento de isolamento social, na qual cada um está na sua casa, o quanto faz falta, né? O abraço, o relacionamento, a amizade próxima, né? Porque muitas vezes pelo celular a gente não consegue falar tudo que a gente gostaria de falar. E a gente, nesse momento de isolamento social por conta da pandemia, a gente sente mais ainda como é importante ter uma amizade. Porque o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. Né? Continuando aqui a revista, mas infelizmente, pela correria do dia a dia, esse projeto abençoador dos céus tem se tornado escasso na terra. É verdade, infelizmente, nós estamos cada vez mais atarefados, cada vez mais com a nossa agenda cheia, com muitos compromissos, ou também ocupados com amizades virtuais, e a amizade verdadeira está cada vez mais escassa. O apóstolo Paulo aconselha os irmãos de Roma a alegrarem-se com os que se alegram e chorarem com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Isso daqui é uma das características de amizade. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala para que eles corrijam uns aos outros. Ter um amigo é ter também aquele na qual você pode contar,
se você está fazendo algo que não deve, você está saindo fora ali do combinado. Um amigo é aquele que faz você voltar para o caminho certo, que te corrige, que tem aquela palavra às vezes dura, que às vezes você não gosta de ouvir naquele momento, mas aquela palavra vai fazer com que você perceba que você está errado, que você está no caminho errado e que vai fazer você voltar para o caminho certo. Ter uma amizade é isso, é corrigir também quando a gente erra, ser corrigido quando a gente erra e também corrigir aquele amigo que você está vendo que está fazendo algo que não deveria fazer. Aos Efésios, o apóstolo Paulo fala para perdoarem uns aos outros. Olha que coisa linda. É isso que o apóstolo Paulo pediu para Filemão, perdoar Onésimo. Uma amizade, irmãos, não é flores todos os dias, não é bênçãos todos os dias, às vezes tem atritos, porque nós somos seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros. Muitas vezes nós temos nossos embates, nossos conflitos, mas o mais importante é saber reconhecer quando nós erramos, ou também ter a humildade de reconhecer a fragilidade do outro e perdoar uns aos outros. Amigo de verdade perdoa. Assim como Jesus perdoou Pedro por conta da sua traição. Amém? Daquela negação. Da Tessalônica, o apóstolo Paulo aconselha que eles consolem uns aos outros. Nesse momento de pandemia, na qual muitos estão enfermos, muitos estão perdendo seus entes queridos, é muito importante que nós tenhamos amigos para que venha nos consolar nesses dias de sofrimento, nesses dias maus, nesses dias de dor, de lágrimas, de angústia. É muito importante nesse momento na qual nós estamos passando, saber que temos pessoas na qual a gente pode contar, né? Muitas vezes a pessoa não está acometida do vírus, mas está passando por necessidade de alimento, necessidade financeira, e é bom que tenha algum amigo para ajudar naquele momento, ou para consolar com palavras, ou para oferecer o ombro para chorar, ou também para estender a mão e ajudar financeiramente, ajudar com uma cesta básica, fazer algum mover para que aquela pessoa saia dessa situação na qual ela está vivendo. Olha como é importante ter amigo, como é importante aprendermos a relacionarmos com os outros, né? É muito importante ter amigo. É bom fazer amigos. Se você não tem amigo, faça um amigo. Veja aí qual das pessoas da sua igreja você mais tem afinidade, seu colega de escola, seu vizinho. Vai procurar um amigo se você não tem, vai cultivar, desenvolver essa amizade. Para encerrar aqui, vou ler o último parágrafo. Vou continuar lendo, né? Na verdade, o último parágrafo. Não dá para pensar em amizade sem se relacionar efetivamente com o outro. Relacionar-se dá trabalho, porém, é a única maneira de construirmos uma amizade verdadeira e duradoura. Faça amigos. É o conselho do escritor da revista. Faça amigos. É difícil cultivar uma amizade. Muitas vezes a gente não consegue se entender, a pessoa está falando algo que você não está concordando, a pessoa está vivendo numa fase que você não está de acordo, você não está vivendo, às vezes a pessoa está vivendo um momento feliz, alegre, você está num momento de luto, de tristeza, mas é importante que vocês aprendam a ceder, aprendam a se relacionar, porque uma amizade é saúde para os nossos ossos, né? Amizade, ela faz bem para a nossa vida. Aprenda a fazer amigos. Faça amigos. Antes da gente finalizar, gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a maior dificuldade que você tem para fazer amigos? Pensa aí com você. Qual é a sua maior dificuldade em fazer amigos?
Às vezes a gente é tão tímido. E eu aprendi esses dias que timidez é orgulho. Já pensou nisso? Que timidez é orgulho? É você não querer se expor? Você não tem amigo porque você é tímido? Pensa bem se você não está pecando contra o Senhor com essa timidez. Quebra o orgulho. Se você tem um amigo que você está afastado, porque vocês brigaram, vai lá se reconciliar, restabeleça essa amizade, para que vocês tenham, né, comunhão, alegria uns com os outros, que vocês possam se consolar nos dias maus, que vocês possam se alegrar nos dias bons. Amém? É até aqui, né, que a revista nos trouxe. Gostaria de agradecer a paciência, né, de vocês estarem até aqui conosco, quem ouviu, né, quem conseguiu participar da aula toda, eu agradeço. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.